Razões da existência do suposto purgatório. Vamos ler na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, que nos diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. As razões da existência do suposto purgatório. A implantação do purgatório tem tudo a ver com missas aos mortos, com a antiga venda de indulgências, visando arrecadações financeiras. Ouçam com atenção informações contidas no documentário O Estado do Vaticano, de Lauro de Barros Campos, página 4. O purgatório é o nervo exposto da Igreja. O escritor Cesare Cantu registrou que o purgatório é a galinha dos ovos de ouro da Igreja. O ex-padre Dr. J. Humberto Roden disse que com esse e outros expedientes, a Igreja Romana recolhe por dia em todo o mundo cerca de 500 milhões de dólares. Nos primeiros séculos da era cristã, ninguém ia para o purgatório porque o purgatório não existia. Foi criado e implantado por um decreto papal. Nos países protestantes e nas outras igrejas cristãs, não há esse perigo. Criaram-no só para as almas católicas. Esse lugar de tormento tornou-se comércio espiritual a partir do ano 1476, com o Papa Sisto IV. O catolicismo é a única instituição que negocia com as almas dos homens, conforme Apocalipse capítulo 18. Com esse dogma, a Igreja peca 2 vezes e cria problemas de consciência para os padres. Primeiro, por oficializar uma inverdade. Segundo, por receber dinheiro em nome dessa inverdade. Nunca informam quando as almas deixam esse lugar de tormentos. Celebram missas indefinidamente por uma pessoa falecida sempre que haja uma vítima para pagar. Não há texto bíblico que apoia a existência desse lugar de tormento. O confessionário serve para vários fins. Em Portugal e na Espanha, usavam-no com eficiência para descobrirem e informarem as autoridades o pensamento político dos generais, confessando suas esposas. Nessas confissões, conseguem legados e doações de beatos e viúvas chorosas que, buscando absolvição, podem ser aliciados entregando terras e propriedades. A Igreja no Brasil tem um vultuoso patrimônio imobiliário. O documentário O Estado do Vaticano, de Lauro de Barros Campos, página 8, entre outros, lemos o seguinte: segundo o catolicismo romano, purgatório e limbo são lugares intermediários para onde vão as almas. Esses lugares não existem, mas são lucrativos e a Igreja não os dispensa. A Igreja foi hábil quando criou o suposto purgatório, prescrevendo que nesse lugar os mortos se comunicam com os vivos através da missa.
É aí que a igreja entra com os seus serviços. O limbo é mais complicado. Abriga as almas das crianças que morrem sem batismos, mas pode receber almas especiais que não vão para o purgatório. Todos esses arranjos do catolicismo têm fins lucrativos. Nem purgatório e nem limbo fazem parte das doutrinas bíblicas sobre o outro lado da vida. Em relação ao purgatório, em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, Jesus falou do seio de Abraão, uma figura do paraíso, para onde vão as vidas com Cristo depois do falecimento, e também falou do Hades, que significa inferno, para onde vão as vidas sem Cristo depois de mortas aqui. Em Lucas capítulo 16, versículo 26, Jesus deixou claro que a morte aqui sela o destino da alma. Quem morre com Cristo vai para junto dele no paraíso. Quem morre sem Cristo vai para o inferno para ficar lá para sempre. Essa história de purgar pecados e depois ganhar a bem-aventurança é mais uma estratégia de Satanás para ele não ficar sozinho no inferno. Jesus deixou muito claro que, seja no paraíso celeste ou no inferno, depois que entrar lá, tudo é definitivo. As palavras que Jesus usa no texto bíblico são: eis que está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, nem os de lá passarem para cá. Lucas capítulo 16, versículo 26. Estas são as verdades sobre a suposta existência do purgatório. Jesus fala de um inferno eterno e não de purgatório. Sobre o limbo, segundo os ensinos católicos, o limbo é o lugar para onde vão as almas das crianças sem batismos. Se observarmos as doutrinas bíblicas sobre o reino de Deus e as crianças, vamos logo perceber que o limbo é um outro conto do vigário. Em Marcos capítulo 10, versículo 14, Jesus afirma: deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino de Deus. Notaram? Das tais é o reino de Deus. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo que a criança, até que ela chegue à idade da razão, ela é inocente e não tem nenhuma responsabilidade para tomar decisões em relação a Deus. Sendo a criança batizada ou não, ela é do reino de Deus. Esta é a doutrina ensinada por Jesus em Marcos capítulo 10 e versículo 14. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Jesus, através do apóstolo Pedro, disse em alto e bom som: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo significa o dom da salvação. Os dons são aptidões para executar tarefas aqui na disseminação do reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 38. Porventura, uma criança tem noção do que é arrependimento? Pode uma criança ter consciência de pecado e arrepender-se para ser batizada? Esta é a doutrina de Jesus. Nós cristãos não batizamos crianças por algumas razões. Primeira, porque ela precisa arrepender-se dos seus pecados. Uma criança não sabe o que é isto. Segunda, não batizamos crianças em respeito ao seu livre-arbítrio.
Certa ocasião, um jovem partindo para a vida leviana, seus pais questionaram com ele, dizendo-lhe: você não pode viver uma vida assim, pois quando você era criança, foi batizado. O jovem respondeu aos pais: não tenho que lhes dar satisfação por uma coisa que não foi minha escolha, pois as coisas de Deus são espontâneas. Se vocês tentaram me obrigar a aceitar o que eu não quero, perder o tempo. O jovem tem suas razões, pois aceitar a salvação de Deus ou rejeitá-la é questão individual. Se a Bíblia é a única fonte de informações sobre Deus e seus propósitos, de onde tiraram essa ideia de purgatório e limbo? Para nós que conhecemos a palavra de Deus, tudo não passa de piadas maldosas e interesseiras. Outra invenção relacionada ao purgatório foi as indulgências. Indulgência era a compra de perdão dos pecados. Num comentário de um slide sobre a vida de Martinho Lutero, entre outros, ouvi: quando uma esmola cai no cofre, uma alma sai do purgatório. Purgatório é uma contradição aos ensinamentos de Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, que diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntais tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Depois que o rico ajuntou toda a riqueza, disse para si mesmo: alma, tens em depósitos muitos bens, come, bebe e folga. Jesus lhe perguntou: hoje morrerás, para quem ficarão as tuas riquezas? Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 16, há uma profecia que os 10 reis assessores do anticristo promoverão uma destruição total do Vaticano com todas as suas riquezas. E o que ela ajuntou em riquezas materiais durante toda a sua história, para quem ficará? Por isso Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Como vimos, o purgatório foi uma invenção do clero romano para arrecadar grandes somas em dinheiro para depositá-las no Vaticano. Os tesouros do Vaticano são valores materiais que perecem. Os tesouros mencionados por Cristo são vidas resgatadas do pecado para toda a eternidade. Ouvinte, você pode começar agora mesmo a depositar tesouros no céu, entregando sua vida a Cristo e depois ajudando outras pessoas a irem a Cristo. Receba Jesus Cristo como teu Salvador.